Começando aqui mais um Aciub Talks, dentro do Collab Inovação 2026. Comigo, Rafael Borger, do iFood. Rafael, prazer enorme estar aqui com você nesse evento maravilhoso promovido pela Aciub. Eu soube que foi um sucesso a sua fala ali no plenário. E eu quero começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouquinho da sua rica trajetória profissional. Legal. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Cheguei do aeroporto, já todo mundo caloroso, me recebeu, comi um pão de queijo mineiro na sala, eu brinquei pro pessoal que assim fica fácil, pode convidar Coisa boa. sempre que a gente sempre vem. Eu vim de uma trajetória empreendedora, assim, no geral. Logo depois da faculdade eu morei fora, na Califórnia. Eu construí na época um negócio de educação. Eu falei na minha apresentação hoje, acho que a gente vai tocar nesse assunto de jet ski. Foi o meu jet ski da vida pessoal. Você trabalhava com quem em educação? Na época eu construí uma plataforma que era que a gente chama de white label para as empresas criarem a sua universidade dentro de casa. A gente via que tinha um espaço entre mercado de trabalho e educação. Universidade corporativa online, vamos dizer assim. Exato. Tem uma plataforma hoje famosa que chama The Grid que faz isso. Certo. Moral, resumo da história. Deu tudo errado, a gente captou um round de investimento, foi o meu jet ski que falhou, mas eu aprendi pra caramba e falei assim, beleza. Agora como mas que a marca era boa, que eu tô vendo, o We Love. Exato. E aí depois disso, eu usei desses aprendizados para empreender dentro de empresas. Então passei por uma outra startup de inteligência artificial que chama BrainCube, liderei um time de growth na Stone e cerca de 5 anos eu trabalho no iFood como head de produto e inovação. Perfeito. E lá no iFood você tem um grande desafio, porque a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, você falou lá, você deu esse exemplo aí, o iFood cresceu muito, muita gente às vezes pensa, o iFood é uma empresa nova, a gente estava conversando aqui que tem 15 anos já, não parece que tem isso tudo, então ela já é uma adolescente, vamos dizer assim. Mas ela é um gigante na indústria, né? E como toda empresa que cresce muito, fazer modificações não é uma coisa fácil, até porque o risco é muito elevado. Como é que funciona a sua ação lá dentro, o seu trabalho ali para você conseguir inovar? Você faz alguns testes, alguns pilotos, como é que é isso? Legal. O iFood tem 15 anos, na época começou como Disc Cook. Você ligava numa central e as pessoas atendiam o telefone, tinha um catálogo de chamava Disc Cook. E eles redirecionavam depois um pedido. Disso falaram, não, dá para fazer um app, fizeram um app. De um app, anos e anos depois, hoje é uma plataforma, um ecossistema de negócios que movimenta mais de 0,6% do PIB do Brasil. Então, é um grande responsável pela digitalização do comércio e é muito mais do que um app de comida, né? Então, você consegue hoje pedir farmácia, o maior marketplace de farmácia do Brasil, pedir mercado. A gente tem uma fintech que vamos conceder 2 bilhões em crédito para os restaurantes. Se você olha essa trajetória, parece que a gente que o caminho estava claro, que era só uma trilha reta até o sucesso, mas a verdade não é essa. Foram várias voltas, a gente bateu muito com a cabeça na parede para conseguir construir e chegar onde a gente está hoje. E o jet ski é um princípio fundamental. Então eu diria que não é nem uma área, uma pessoa, uma responsabilidade. É um princípio cultural e um modelo de trabalho que a gente tem muito bem implementado na companhia hoje. Que é basicamente o seguinte. Você tem lá o iFood entregando seus 180 milhões de pedidos por mês. Como você falou, para você girar um negócio desse é arriscado, demora, é caro. Então, como que você faz para construir coisas que você tem uma visão que podem gerar um valor gigantesco no longo prazo, mas você não quer arriscar o seu core business? Aí entra o jet ski. Ele é um projeto pequeno, uma embarcação ali ágil, que se der errado, tudo bem. O importante é testar rápido, aprender. E se a gente acha alguma coisa que tem potencial, a gente investe forte. Então foi através dessa dinâmica que a gente construiu
negócios que se tornaram hoje BUs inteiras, negócios que são Você extremamente poderia, relevantes. só para o pessoal entender melhor, nos dar algum exemplo de um projeto mais recente que vocês já passaram por essa fase de teste, funcionou e vocês implementaram? Com certeza. Se você pega hoje o iFood Pago, que é uma BU inteira dentro do iFood, tem 200 mil contas ativas, vão conceder 2 bi em crédito, tem o iFood Benefícios, que é o cartão para o RH das empresas, tem 1 milhão de vidas. Nada disso a gente tinha certeza que ia dar certo pouco tempo atrás, cerca de 2, 3, 4 anos atrás. Eram apostas, com um time dedicado, enxuto, com uma missão muito específica de fazer aquilo dar certo. E com muitos testes, muitas voltas, a gente foi vendo, puta, esse negócio é bom, descobriu uma coisa nova, dá para investir um pouco mais aqui, e hoje se torna um negócio gigantesco que movimenta um valor absurdo para a companhia. Então, a gente leva inovação a sério, assim, tá no nosso DNA. A gente não enxerga como uma atividade interessante. Pra gente é um diferencial competitivo, é o que vai levar o iFood a valer 10, 100 vezes mais ao longo do tempo. Eu mesmo, quando comecei a usar iFood, era basicamente para alimentação. Eu sou um cliente recorrente, faço parte do clube, então eu uso bem o aplicativo. Mas depois chegou, como você mesmo disse, farmácia, que eu também utilizo, supermercado. Hoje, o tradicional do iFood representa o quê? Quantos por cento? Vocês têm essa informação do negócio? Qual que é o share de cada um desses 3 principais, mais ou menos? O tradicional, você diz entrega de comida Alimentos versus e as outras categorias. Eu tenho que pegar esse número de cabeça, mas ainda é a maioria. Diria que é uns 80% pelo menos do Sabe por que comida. Eu te fiz essa pergunta? Porque da mesma forma que você testa, funcionou, você entrou no mercado que era dominado por grandes players, que é o mercado do ticket alimentação, do vale refeição, etc. Uhum. E eu acredito que você já esteja ganhando uma boa participação de mercado aí dentro, mas ao mesmo tempo você fez testes que estão servindo de referência para outros grandes players no mercado, como a gente viu recentemente o Mercado Livre entrando em supermercado, com Açaí, se não me engano, ou com Atacadão, um desses dois, né? Como é que você está vendo esses movimentos? Legal. Hoje, não só o Mercado Livre, a Amazon também entrou nesse mercado. O que eu digo é o seguinte sobre isso: o iFood procura investir em negócios que o nosso core business consegue alavancar para isso se tornar ainda maior no futuro. Então, se você for pensar assim, tem basicamente 3 grandes coisas um componente do nosso negócio de marketplace. Uma base de restaurantes, cerca de 500, 600 mil restaurantes. Uma base de entregadores. E uma base de usuários, na casa de 60 milhões de usuários mensais e na casa de 500 mil entregadores. Quanto mais restaurantes, quando eu digo restaurantes, são parceiros, merchants, restaurantes, farmácias, etc. eu tenho, mais as pessoas querem comprar lá, porque tem opção. É um ecossistema. É o ecossistema. Quanto mais opção eu tenho na minha plataforma, mais oportunidade de trabalho eu dou para o meu entregador. Que eu consigo providenciar uma entrega mais eficiente, mais rápida para o meu usuário que vai pedir mais. E isso vai girando. Quanto mais ele gira, mais forte fica. A gente chama isso de flywheel, tem um conceito de negócio. É o engajamento do seu cliente. E o programa de fidelidade de vocês, quão representativo é nesse modelo? Ele tem crescido? Eu pergunto porque eu pesquiso nessa área de programas de fidelidade. E aí é uma coisa que eu fico muito curioso, porque ele é um programa fácil de lidar, muito simples, né? E hoje o pessoal tem trabalhado muito com gamificação em programa, e a gente já está percebendo isso, porque chega um cupom, agora mesmo eu abri aqui o aplicativo, tinha um cupom lá para mim, para eu usar lá R$25 de crédito hoje. Perfeito. E olha, trazendo esse seu ponto com a sua pergunta anterior, imagina que essa esteira vai girando.
e ali eu já tenho um negócio de alta frequência que é comida. Será que se eu colocar outras categorias eu consigo imprimir frequência? O usuário do clube hoje, ele é responsável por uma frequência de compra gigantesca. O clube tá no centro dessa engrenagem, ajudando a gente a girar mais e mais rápido. E nisso você consegue criar negócios adjacentes, que é um pouco que eu te falei do jet ski, do nosso modelo de pensar e de construir coisa e investir. Pô, se eu tenho uma base gigantesca de parceiros, eu consigo emprestar dinheiro para ajudar o empreendedor a operar melhor o negócio dele, melhorar o fluxo de caixa ou talvez abrir uma nova loja, porque eu tenho conhecimento de todos esses dados. Eu sei o que ele compra, eu sei qual usuário compra dele, eu sei como ele opera, eu consigo usar desses dados para emprestar um dinheiro para ele barato, que o risco de inadimplência diminui, e ajudar ali o empreendedor. Aqui tem um business. Pô, máquina de pagamento no salão, é um outro business. Quando você começa a juntar essas engrenagens, você vê que uma coisa alimenta a outra. Você tem lá no centro o seu core business girando e fazendo o negócio acontecer, e através desses dados e da pulsão que isso gera, você começa a criar negócios adjacentes que vão... Um ajuda na rentabilidade, o outro traz engajamento. São as receitas adicionais que hoje todo mundo está buscando, né? Exato. Não só receita, um ganho marginal. Exato. Um traz engajamento e a combinação disso é um ecossistema. Você falou sobre tecnologia e sobre dados, né? Que são dois assuntos que estão diretamente relacionados. Hoje, como que está a questão da inteligência artificial, que é uma tônica do evento? Você veio falar sobre isso no iFood. Você está tocando algum projeto desse tipo lá? Sim. O iFood investe em AI desde 2018. Então a gente sempre encarou como uma aposta de longo prazo e um pilar fundamental da empresa. Então eu até falei um pouco disso na apresentação. A gente tem cerca de 190 modelos de IA que rodam em paralelo, desde atendimento, logística, ganho de produtividade dos funcionários. A soma de tudo isso é um impacto de mais de 30% no nosso EBITDA. Então pensa que hoje o iFood é uma empresa de IA. No centro desse ecossistema que eu estava tentando te explicar, você tem um grande motor de inteligência artificial que conecta as pontas e faz a gente ser mais eficiente. No meio disso tudo, eu tenho um projeto que é o meu projeto, que é a minha maior responsabilidade. Eu brinco que eu sou o piloto de jet ski, que é o Ailo. O que o Ailo faz? Ele é um agente de IA voltado para o consumidor final, para te ajudar a pedir comida de uma maneira diferente. Então imagina uma situação que é a seguinte: você está sexta-feira à noite na sua casa, sentado no sofá, bateu uma fome, você fala, vou pedir um iFood. Você pergunta no grupo da família, cada um fala uma coisa, você está na dúvida do que pedir, você fica lá scrollando o app. Tem tanta opção, né? Eu estava falando desses números, o número de dezenas de milhares de parceiros na base. Isso gera confusão para o usuário. Tem um nome para isso, que é paradoxo de escolha. Você dá tanta opção que a pessoa fica confusa. Exato. O Ailo, ele vem para resolver esse problema. Então, ao invés de você procurar por algo no app, você conversa com uma inteligência artificial, um agente, que é um concierge, ele te conhece e consegue te dar uma recomendação extremamente assertiva, com base em tudo que você já consumiu no iFood, em segundos. Então, se você falar, oi, eu quero o meu hambúrguer de sempre. Ele me conhece, ele sabe os meus gostos, minhas preferências, e ele vai me ajudar nisso aí. Sem você fazer nada, e ele funciona tanto no app quanto no WhatsApp. Então, você abre um número de WhatsApp e fala, oi, quero minha salada de sempre. Vai falar, putz, a salada de sempre do Rafael, meu xará, é essa daqui. O hambúrguer que ele e a mulher dele gostam, que ele geralmente pede para 2, é esse daqui. E ele vai lá e me sugere o que cabe no meu momento. Isso muda a maneira de consumir o app. Você não precisa abrir o app e procurar. Você consegue conversar com uma entidade de fora, e o iFood começa a virar não só um app, mas uma inteligência que está presente na vida do brasileiro, ajudando ele a escolher melhor no dia a dia, de acordo com as preferências, sabe? Me chamou a atenção uma fala sua de que
o iFood é uma empresa de inteligência artificial. E aí eu conectei, não sei se adequadamente, quando você disse que você está sempre testando novos negócios, novas funcionalidades, alguma coisa em outras áreas. Então, de certa maneira, você está sempre pivotando ali. E pode ser que amanhã, não necessariamente, o iFood faça o que ele está fazendo hoje, mas ele vá para um caminho totalmente diferente, porque o mundo está mudando a uma velocidade muito grande. E a inteligência artificial, pela sua fala, me parece que é o que muita gente tem dito aqui, né? Que ela não é uma coisa de moda, não é uma coisa passageira. Ela é para estar permanentemente na vida nossa, como foi há 30 anos a chegada dos computadores, etc., né? Quais têm sido os grandes desafios, com base nisso, quais têm sido os grandes desafios de vocês no que se refere à atração e seleção de talentos para o iFood? Porque da mesma forma que você teve uma trajetória de ir para o exterior, você trabalhou numa outra grande companhia, que foi a Stone, e eu acho que chegar no iFood também deve ter sido um sonho realizado. Muita gente deve ter o sonho de ir para o iFood. Como é que está sendo o grande desafio para quem um dia sonha estar no iFood, etc., em termos de formação, o que vocês estão buscando como profissional? Legal. Olha, essa pergunta surgiu no final do evento aqui da palestra também. Eu acho ela o maior desafio hoje para grande parte das empresas que estão trabalhando com IA. Eu até brinquei que gente que sabe trabalhar com prompt, com IA, não nasce na árvore do dia para a noite. Então, parte dessa responsabilidade é da própria empresa de formar os talentos que acredita que vai ser o profissional do futuro. O que eu estou começando a perceber é a IA vem automatizando muito do trabalho operacional numa primeira onda, digamos assim, e tornando o valor do pensamento crítico cada vez mais alto. Então, o que eu faço com isso? Como que eu formulo as melhores perguntas para conseguir chegar num objetivo que eu quero? Então, a lógica de trabalho muda. Pelo menos quando eu estudei era como que eu faço da maneira mais rápida possível essa conta para eu ser produtivo, como que eu domino a planilha. Eficiência e eficácia, né? Exato. Hoje em dia é mais sobre como que eu pergunto algo para trazer as respostas que eu preciso para chegar num objetivo. Então essa dinâmica já muda bastante. E eu acho que tem muita gente com várias suposições sobre o que vai acontecer, mas na minha visão a realidade é que ainda tem muita incerteza. E parte do trabalho é lidar com essas incertezas, parte da liderança, sabe? Mas continuar seguindo, porque a gente sabe que é a direção correta, por mais que não tenha todas as respostas agora. Então eu diria que assim, se for pensar em profissional, é alguém aderente à cultura, pessoas empreendedoras, pessoas curiosas, com humildade intelectual, com vontade de aprender e dispostas a navegar nas incertezas e com um sonho muito grande, porque a gente só está no começo. Tem um paradoxo que a gente está vivendo hoje, conversando com outros palestrantes mais cedo aqui, que é o seguinte: aquilo que você falou agora, a inteligência artificial, ela veio para ficar. E aí eu vi o Walter Longo conversando pela manhã aqui comigo, ele ressaltou o fato de que as pessoas com faixa etária de meia idade para cima, elas estão tendo melhores resultados ao atuar com a inteligência artificial por causa da experiência, do vocabulário, do conhecimento, né? E ao mesmo tempo é uma coisa extremamente jovem. Aí eu conectei com uma fala sua de alguns anos atrás que eu vi, onde você falava sobre
esse trade-off de inovação versus experiência, que dentro das companhias, na sociedade de maneira geral, isso acaba refletindo nas companhias, pode ser que esse percentual tenha alterado nos últimos anos, mas na época, vamos dizer que é quase que uma curva de Pareto, um 80-20. Você dizia que 85% das pessoas, elas prezam pela experiência, aquela coisa, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo, dá certo, para que eu vou mudar? E aí tem 15% que querem ser inovadores. Se é da área de produto, sempre quando lança um produto, sempre tem aqueles que são os primeiros usuários, depois vem os seguidores. Então, é mais ou menos a mesma lógica aí, né? E aí, se 85% ou 80% que seja, são essas pessoas que têm essa experiência, mas que em certa medida têm uma resistência maior à inovação, essas são as mesmas pessoas que estão sabendo fazer um uso melhor da inteligência artificial exatamente por causa dessa experiência e do vocabulário mesmo, da profundidade, da formação, do conhecimento. E aí, como é que você vê essa questão? Essa pergunta é interessante, porque tem um gráfico que explica exatamente isso, de um livro que chama Cruzando o Abismo. É uma curva normal, assim, e cerca de lá 13, 15% da população é mais inovadora e adepta a novas tecnologias. Que eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser adepto da tecnologia e a outra coisa é você ter o conhecimento e a profundidade para se alavancar com o que essa tecnologia traz. Então, não é saindo usando IA por usar IA, mas um pouco do que eu te falei, do pensamento crítico. Com qual objetivo? Qual é o valor que isso me traz? Com base no que eu conheço, como que isso aporta valor adicional? E aí, sobre furar a resistência, eu acho que daí tem um papel muito importante da cultura e da liderança. No fim do dia, as pessoas reagem a incentivos. Acho que isso é a base da economia, do nosso comportamento em sociedade. Então, como que eu crio o conjunto de incentivos corretos? Então, por exemplo, no iFood, você é obrigado, no seu plano de desenvolvimento individual, obrigado que eu digo você vai ser avaliado por isso, de construir um agente para te ajudar no dia a dia com a sua produtividade. Esse é um incentivo dado, claro, da companhia. O CEO da empresa começa a mexer no Cloud Code, fazer vibe coding, construir um projetinho dele. O CEO da Prozos, que são os nossos investidores, o Fabrício, trabalha ali fazendo Cloud, vibe coding. Então vem uma liderança, por exemplo, falando assim, gente, é papel do líder trabalhar com isso. Então, isso é um movimento cultural de liderança e de incentivo. E um terceiro, eu acho que é um empurrão, é falar assim, gente, você não vai ser substituído por IA, mas você vai ser substituído por alguém que sabe usar IA bem. Então, ou você faz ou você está atrasado. E é um recado claro. Então, eu diria que é um mix desses três, incentivo, cultura e liderança, e ali um pouco tem pessoas que vão aderir, tem pessoas que não vão, isso é da humanidade, e da mesma maneira que culturalmente tem pessoas que têm uma cultura adequada ao iFood, pessoas que não, e a vida segue. Primeira vez em Uberlândia? Primeira vez, tô adorando. Espero que volte para conhecer um pouco mais. Uberlândia se caracterizou ao longo das décadas aí por ser um polo logístico, em função até pela localização, pelos cruzamentos de rodovias e de agronegócio, né? Nós temos os dois maiores atacadistas brasileiros, atacadistas e distribuidores estão aqui, grandes esmagadoras de soja, etc. E são empresas de uma economia tradicional, né? E a sua empresa é uma empresa da nova economia, vamos dizer assim. Para a gente fechar, uma última pergunta aqui. Hoje, para quem está pensando em empreender, para conseguir escalar negócio, crescer, hoje você visualiza que basicamente é só negócio voltado para a área de tecnologia que a gente vai conseguir ter isso ou não? Olha, eu não consigo dizer qual negócio vai escalar e dar certo. Acho que você seria um guru, né? Eu não acredito em bola de cristal. Sim, claro. Nada. Talvez a pergunta não tenha ficado muito clara. Eu quero dizer assim, não tem como fugir disso. Sim, não tem como fugir disso. E o que eu acredito? Cara, o Brasil tem tanto problema para resolver. E o brasileiro é tão criativo
para resolver problema e sabe lidar com uma economia estável, que a taxa de juros sobe, desce, a inflação é alta, eu acho que tudo isso forma uma casca para o brasileiro que tem que deixar esse síndrome de vira-lata de lado. A gente eu não acho que o Brasil as empresas brasileiras vão construir os modelos para competir com a OpenAI, com a Anthropic, com essas empresas que já têm modelos muito consolidados, mas eu acredito sim que os empreendedores brasileiros vão ser os melhores do mundo a aplicar essa tecnologia na prática, gerando valor para o empreendedor. Então, eu acho que se a gente usar essa nossa capacidade desse jeito brasileiro criativo de pensar e essa feira, essa sala cheia de empreendedores são os que podem mudar o patamar de negócio do Brasil nos próximos anos. Então, eu realmente acredito nisso, eu acho que a gente tende a viver coisas muito legais e soluções aplicadas ali de empresas brasileiras, feita para brasileiro, um pouco de como é o DNA do iFood também. Muito bom. E gostei quando você disse dessa casca do brasileiro, porque a gente, desde que nasceu, eu tenho mais experiência, mais de vida que você, a gente sempre viveu nessa instabilidade, que dizem que até o passado é incerto no Brasil, né? Uhum. Então, para nós isso é o normal, coisa que o estrangeiro acha extremamente complicado, a gente acha que viver é assim mesmo. Então, realmente faz diferença e o brasileiro acaba conseguindo sobreviver em diversos outros mercados no mundo, coisa que não necessariamente de fora seja tão fácil fazer aqui. Rafael, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Parabéns aí pela sua atuação. Espero que você volte a Uberlândia para conhecer mais e que a gente possa ter a oportunidade de conversar um pouco mais. O tempo foi curto, mas aqui daria pelo menos mais 1h30 de conversa. Vamos. Sucesso aí. Obrigado, foi um prazer. A próxima a gente faz com um cafezinho mineiro e já ficou 1 hora conversando. Com certeza. E nós esperamos você no próximo episódio do Aciub Talks.